Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Anselmo Quinelato, CEO da Quinelato. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu. Comigo aqui na bancada, professor Kleber Figueiredo, da SPM, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Anselmo, Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. Já que tem o mesmo sobrenome, não tinha ninguém melhor para perguntar. Conta para a gente a missão e a proposta da Quinelato. Bom, a Quinelato é uma empresa ligada na saúde, então saúde sempre foi o nosso foco, né? E entender o mundo da saúde e como ajudar na saúde, especialmente na saúde não tanto a preventiva, mas a corretiva, sempre foi o nosso foco, né? E a gente tem aí, a nossa empresa é extremamente antiga, nós estamos desde o ano passado fizemos 80 anos de existência. Oh, que beleza. Né? Então, assim, a gente vem atravessando desde os momentos assim, mais iniciais mesmo da saúde no Brasil, vários momentos da saúde pública, da saúde privada. A gente vem acompanhando todo esse lado da nossa sociedade aí que é ligado à saúde, né? E o que a gente que fala vocês... hoje o complexo da saúde, né? Que é uma multitude de players aí, né? O que vocês fazem? São equipamentos, Nós serviços? fazemos instrumentos, principalmente instrumentos cirúrgicos, Ah, tá. hoje, né? Numa história tão longa, nós já fizemos, além disso, nós já tivemos implantes ortopédicos, por exemplo. Dessa nossa linha própria de implantes ortopédicos, saiu em 1988 uma joint venture com uma empresa suíça, e nós abrimos um novo empreendimento, que foi a Síntese no Brasil, uma empresa que na época era a grande pioneira no desenvolvimento do tratamento de fraturas no mundo inteiro, né? Uma empresa fantástica. Foi a minha primeira grande experiência profissional, inclusive, onde uma joint venture entre uma empresa familiar e uma multinacional suíça, foi uma experiência riquíssima para mim. Sim, e imagino. Foi um caso de sucesso muito grande. A gente, depois de 20 anos, vendeu a nossa participação, o parceiro, que na época já não era mais uma empresa suíça, já era... Eu falo que a gente fechou negócio com uma empresa suíça de porte médio, e quando nós saímos, o nosso sócio que comprou a nossa participação era uma gigantesca empresa americana já, né? Então isso mudou, em 20 anos muita coisa aconteceu. E alguns anos depois essa empresa inclusive foi comprada pela Johnson & Johnson, mundialmente, né? Inclusive a parte do Brasil. Então a gente teve essa experiência, dessa experiência nós passamos a trabalhar apenas com instrumentos cirúrgicos, né? Não voltamos a essa parte de implantes e próteses, né? E a gente vem desenvolvendo esses materiais ao longo desses anos todos, sempre assim, em colaboração muito grande com os clientes, né? A gente tem dois grandes ramos, que é a área hospitalar e a área de odontologia. Uhum. Cada um tem suas peculiaridades, suas necessidades. É feito sob demanda? Não é feito, assim, o desenvolvimento vem do acompanhamento, da evolução das técnicas, das novas técnicas que vão surgindo. A gente vai desenvolvendo produtos que vão se adequando às novas técnicas que vêm aparecendo, né? Nesse sentido, sim. Nós temos também, eventualmente, hoje mais difícil por conta da parte regulatória, produtos feitos sob encomenda, ou um produto muito especial, assim, também a gente já fez muito no passado, né? Hoje é menos, porque já não é tão fácil assim. A parte regulatória foi ficando muito complexa com esse tempo todo, né? Uma dúvida aqui, Anselmo. O P&D que vocês desenvolvem é mais licenciamento de patentes ou vocês desenvolvem os produtos? Não, a gente basicamente desenvolve os nossos produtos, seja com um grande especialista, uma grande equipe. Um grande exemplo que a gente tem é, por exemplo, quando a cirurgia cardíaca começou no Brasil, né, com os pioneiros tentando desenvolver a técnica e desenvolver os produtos, a gente estava nesse grupo, né, de empresas com especialistas, com alguns institutos aí, dentro do Pazanese, em Cor, que foram surgindo, e a gente desenvolveu essa linha, assim, de desenvolver mesmo, né,
pessoas como o Adib Jatene, por exemplo, que foi um grande colaborador, chegou aí na nossa fábrica e pôs a mão no torno para ajudar a fazer uma peça, coisas desse Olha que tipo, incrível, entendeu? que história legal. Tem muita história Ele desse foi tipo, lá né? e falou, não, isso não vai funcionar, eu quero um pouco ele mais... tinha essa habilidade, Sim, né, sim. Isso técnica aqui de eu mato mexer, homem, eles isso tinham aqui um eu pouco salvo. eles tinham tipo uma oficina dentro do hospital, coisas assim também nessa época, né? Sim, E isso tudo acontecia, né? o filho dele operou minha filha. Com 7 anos de idade, minha filha, isso. O Fábio Eu sou grato até hoje, exatamente. Você vê como é o avanço da medicina. então, isso tem evoluído demais, né? E isso a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa, buscar sempre a evolução. O material é brasileiro? Sim, a gente fabrica tudo hoje, assim, Mas a fabricar um matéria-prima. instrumento é um processo, a matéria-prima não, você compra o aço, né? O nosso material é basicamente fabricado em aço inoxidável, né? Então, para fabricar um instrumental são várias etapas de produção, passa por 3, 4 tratamentos térmicos diferentes, então a gente detém toda essa tecnologia, né? Anselmo, você tinha comentado em relação à regulamentação e que toda a produção dos materiais é feita lá em Rio Claro. Claro. Como que você vê a regulamentação como um entrave? Eu não vou falar um entrave, assim, hoje todo produto médico, todo dispositivo médico no mundo inteiro é regulamentado. Você Legal. via de regra na maioria dos países precisa de um registro. Essas regras variam de país a país, e nós temos aqui no Brasil a Anvisa, nos Estados Unidos tem a FDA, Europa é marca CE, então cada um tem as suas demandas, né? Então, assim, todos os nossos produtos são registrados na Anvisa, a gente precisa ter atualizações de funcionamento, tem inspeções anuais que a Anvisa faz, então é a regra do jogo para todo mundo. Para o objetivo, logicamente, garantir segurança ao usuário dos produtos médicos, né? Então, hoje nossa empresa, por exemplo, tem no Brasil, certificada pela Anvisa, nós temos FDA, a gente está começando um processo de exportar para os Estados Unidos, né? Temos em vários países da América Latina, e nos países da América Latina cada situação é diferente, um pouco única. diferente. Às vezes é demorado, às vezes é caro, às vezes tem uma burocracia chata. Mas assim, é um processo que faz parte do jogo hoje, né? A gente atua também um pouco em veterinária, essa parte não é regulada, né? Mas é uma parte pequena hoje no nosso negócio. Qual que é o tamanho desse mercado, Anselmo? Só para a gente entender, não só dos instrumentos, mas também das próteses. São esses dois pilares que vocês fazem com mais... Assim, hoje o mercado de próteses, implantes ortopédicos, eu não vou saber dar um número para você, é uma das áreas assim, de gastos da saúde, por exemplo, uma das mais relevantes. Sim. O orçamento disso, por exemplo, no SUS é gigante, tanto que é uma área super assim, olhada, com muito cuidado, porque tem realmente um investimento pesado aí, né? Sim, sim. A nossa área de instrumentos cirúrgicos é quase um nicho dentro desse universo de dispositivos médicos, é uma área bastante pequena, né? Hoje, até a tecnologia está entrando forte em equipamentos, em técnicas mais sofisticadas, tal, aí tem grandes investimentos, né? Então, e os números, bem a verdade para você, são difíceis de se obter. A gente tem pouca estatística sobre o setor de saúde no Brasil. Mas é um dos setores realmente grandes, é um grande empregador de mão de obra, é mão de obra intensiva. Agora é considerado um setor estratégico para o país, né? Depois da epidemia do Covid, algumas coisas andaram mudando também, né? Eu sou curioso essa parte que quando você fala do SUS, o SUS que cobre boa parte da saúde no Brasil, tem uma tabela que pouco é reajustada de procedimentos. Mas quando entra na questão das próteses, isso vai sendo estudado caso a caso, de acordo com... Eu tenho, assim, hoje nós estamos bastante afastados desse setor de próteses e implantes, mas as tabelas a gente sabe que estão bem defasadas há muito tempo, é difícil você ter reajuste, é sempre uma briga do orçamento do governo aí com os fornecedores e tal. O meu produto em si, o meu produto ele é comercializado mais como se fosse um equipamento, ele entra como um ativo de um hospital. Então o hospital literalmente compra o nosso material e ele é um material que tem uma durabilidade muito grande, né? Inclusive
Hoje, o setor de serviço, de manutenção de instrumental, é um negócio para a nossa empresa. Hoje nós temos contratos com alguns dos grandes hospitais aqui de São Paulo. Todo o arsenal do hospital é feita a manutenção através da nossa empresa. Quais são os principais produtos e serviços? Dá nome a eles, só para a gente conseguir materializar. Quais são os produtos ou serviços principais que são os carros-chefes hoje? Então, o instrumento cirúrgico é um universo grande. Nós temos assim, tesouras, porta-agulhas, pinças. E em cada cirurgia Caneta, você tem uma necessidade diferente. Você leva, você leva essa então caixa você vai fazer uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia de troca de válvula cardíaca, uma cirurgia daqui, cabeça e pescoço, tem várias, né? Uma cirurgia de otorrino. Cada uma dessas cirurgias tem um universo de instrumentos específico, né? Então nós temos um arsenal hoje de mais de 3 mil itens de produto. Né? Pra você ter eu gosto que você fale de arsenal. Eu falo arsenal, né? Porque precisamos iniciar o corpo médico hospitalar, o corpo de saúde. E é bastante específico às vezes, né? Então você tem uma parte desse arsenal, ele é mais genérico para preparação de paciente, preparação do campo, e outros são bem específicos, né? Alguns são bastante robustos, outros são extremamente delicados. Anselmo, né? Nessa produção toda de câmbio gera muito descarte? A gente hoje tem, graças a Deus, um índice de perda bastante pequeno, né? Tá. A gente tem trabalhado muito na qualidade, conscientização das pessoas, né? Mas lá na planta, equipamento. A gente tem um índice bastante muito baixo de perda. Entendi. Baixo, Porque é um produto que é difícil de ser incorporado. 0,4. Não, aí é questão, assim, você fala de perdas de produção. É do aço, o que você faz com aquele aço? Mas como ele é 100% reciclável, o que você desperdiçar, você volta, né? O aço não é o aço não é uma matéria-prima fácil de reciclar. Eu não consigo reciclar aço. Eu tenho que mandar, eu vendo isso para alguém que compra tudo que é resto da minha produção, retalho de aço inox, peças, rebarbas de coisas, peças estragadas, uma coisa assim. Isso tudo tem que ir para uma aciaria, para entrar num forno sofisticado, de um volume relativamente grande, né, de toneladas. Uma temperatura grande, onde você vai derreter. Você vai acertar a receita do aço lá, né? Tem que compor. Porque o aço inoxidável é um aço nobre. Os aços nobres, eles são feitos de sucata daquele tipo de aço. Entendeu? Você não sai do ferro gusa. No ferro gusa você faz os produtos mais básicos, né, do ferro. Né? E o seu modelo de negócio qual é, Anselmo? Você leva esse arsenal, essas opções de instrumentos e oferece para o hospital que usa na medida da demanda? É mais ou menos na linha, por exemplo, de um enxoval, onde fica alocado e tem esse uso? Assim, o hospital e as pessoas com quem a gente lida, falando da área hospitalar, tem as pessoas que conhecem profundamente as necessidades do hospital, né? Então nós temos o centro cirúrgico, nós temos a central de materiais. Então, assim, dependendo do tipo de cirurgia, a equipe médica especifica o que ela precisa de materiais, né? Materiais mais específicos, alguns mais genéricos e tal. Então, para fazer uma determinada cirurgia, vai ter um número de caixas de instrumentos cirúrgicos e outros equipamentos, vai ter que ter um raio-x, vai ter que ter um monitoramento da anestesia, tudo aquela coisa, aquela parafernália toda. Então, assim, eles vão gerando a demanda, né, e aí eles vão nos buscando. Então, hoje, o nosso modelo de negócio é a venda do instrumental. Eu falo que vender instrumental, você realmente tem que se relacionar com vários departamentos do hospital, né? Você lida com o central de materiais, com o centro cirúrgico, com a engenharia clínica, você lida com o departamento de compras, com o departamento de qualidade, muitas vezes com a própria equipe médica diretamente, para entender especificidades. Então é um trabalho assim, bastante sofisticado dentro do hospital, né? Na odontologia é um pouco diferente, né? A gente também está atento ao desenvolvimento das novas técnicas, o que vão aparecendo. A gente está em contato muito grande com, principalmente, os expoentes da odontologia, os dentistas, né, que estão na frente
junto Sim. com universidades, com escolas próprias, né, desenvolvendo coisas. Mas aí você também participa de eventos, congressos, o tempo não? todo. O tempo todo. O tempo todo. Para apresentar o material. Sim. Então, é onde a gente divulga, a gente procura ter um relacionamento muito próximo com o cliente. Né? Mas nem sempre foi assim, E né? atender, assim, no hospital, muitas vezes, a equipe do hospital precisa da nossa ajuda para ajudar a montar as caixas. A gente senta junto, a gente faz o trabalho a 4 mãos. Né? Isso eu acho que é uma maneira muito importante de se relacionar com o cliente. O Anselmo, essa empresa é familiar e começou por Familiar. sua família. Conta um pouco a história, como vocês entraram nesse ramo? Bom, a história é a história de uma família italiana muito empreendedora, Sim. que acho que era já empreendedora antes de inventar até a palavra, né? Assim, a minha família é uma família de imigrantes italianos. Sim. Meu tataravô chegou aqui no Brasil em 1888, Tá. com o meu bisavô, que era um adolescente de 16 anos, e como muitas famílias que vieram da nossa região da Itália, lá do Vêneto, se instalaram em Jundiaí, no bairro do Caxambu, Perfeito. né? É um bairro super conhecido como bairro italiano, e começaram a fazer o que todo imigrante italiano fazia. Plantavam uva e vendiam o produto da colheita, fabricavam um pouquinho de vinho, também vendiam o vinho, né? E essa era a vida. O meu avô, que já foi nascido no Brasil, o meu avô nasceu em 1901, se eu não me engano. Em 1940, ele resolveu mudar de vida, tentar a vida em São Paulo. São Paulo vivia aquela grande industrialização, Sim. né? Era um momento de muito emprego, muita oportunidade. Nessa época, meu avô tinha 7 filhos, o meu pai era o mais novo da turma, em 1940, meu pai estava com 5 anos. O meu avô resolveu mudar para São Paulo, conseguiu comprar um imóvel, cair nos pedaços, em Pirituba, num terreno razoavelmente grande, encheu 2 caminhões com com material de construção, madeira, telha, tijolo que ele conseguiu levar, e um outro caminhão carregado de mantimento, arroz, feijão, galinha, o que ele pôde. E levou a família, né, ele, a mulher e os 7 filhos, começaram a vida em São Paulo. Cada filho e o meu avô foram procurar emprego na indústria. Né? As minhas tias, que eu tenho alguns tios homens, algumas tias, né? As tias foram trabalhar em tecelagens ou foram trabalhar de empregada doméstica em casas que já tinham necessidade de empregado e tal. E os irmãos foram trabalhar na indústria. O meu tio mais velho foi trabalhar na indústria de um alemão que tinha fugido da guerra e fabricava instrumentos cirúrgicos. Na Alemanha veio fabricar instrumentos cirúrgicos aqui no Brasil. Só. Sim. E aí foi que começou o meu tio aprendeu a produção, aprendeu a fabricar instrumental, né? Que tem toda uma espécie de arte aí envolvida. É um misto hoje de tecnologia com artesanato, até hoje, né? No mundo inteiro, até hoje é assim. E ele começou a trabalhar nessa empresa. O próprio dono, com o tempo, foi incentivando ele a fabricar produtos em casa, porque a produção do dia não vencia. Meu tio começou no estábulo, eles tinham os porcos lá, uma vaquinha e tal, num cantinho. Começou a levar produto para casa e acabou abrindo a sua empresa. A empresa começou em 1943, no meio da Segunda Guerra. Esse alemão, quando acabou a guerra, ele fechou a fábrica e voltou para a Alemanha. Olha só. E aí nosso negócio continuou. E aí Olha começou. só, e vocês foram para frente. Então o primeiro empreendedor foi meu tio, mas a gente fala que é a terceira geração porque o patrocinador foi meu avô, com certeza, que tirou dinheirinho de fundo debaixo do colchão, né, para financiar as primeiras maquininhas, para começar o negócio, né? O meu avô foi um trabalhador por muitos anos da fábrica, né? E aí a coisa começou a evoluir, né? Isso é em Pirituba. Depois de uns anos essa fábrica ali ficou pequena, mudou para Lapa, ali a Rua Guaicurus. Sim. Quem conhece, para mim a Rua Guaicurus é a primeira grande incubadora de empresa que esse país teve, que é uma rua comprida que vai ao longo da linha de trem, né? Sim, e ali ninguém fazia casa ali, porque do lado do trilho do trem era muito barulhento. Então só se faziam galpões, né? Sim. Quantas empresas começaram ali, né? Sim.
E é a nossa história. A partir daí, a gente começou a evoluir, crescer, né? O mercado brasileiro de saúde foi evoluindo, tudo, né? E aí vocês foram para Rio Claro. Aí a gente foi para Rio Claro, já está fazendo quase 50 anos. Que veio também. Ali na Lapa, a gente tinha um galpão alugado, que a empresa foi crescendo, 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 era puxadinho para todo lado, até que chegou uma hora que a gente falou, tem que ter um local próprio, né? Já começava a ter uma questão de regulamentação também. Então, hoje, assim, pela regulamentação da Anvisa, tem muita exigência das instalações estarem adequadas. Então, você investir, às vezes diferente até de outros negócios, né? Você investir num imóvel que não é seu, você acaba investindo muito. Sim. Então, ter um imóvel próprio no setor de saúde faz parte do jogo, né? É importante. Porque você investe muito. Sim. Então, o piso tem que ser assim, as paredes tem que ser lavadas, a iluminação, limpeza. Sim. Tem uma série de cuidados que você tem que ter. É uma obra mais... Dependendo do produto, você tem que ter sala limpa, salas com controle mesmo, né? Produto que tem temperatura, tem que ter controle de temperatura, tem uma série de questões aí. Então, a gente decidiu fazer a volta para o interior, né? E aí foi feita uma pesquisa mesmo. Rio Claro foi uma cidade escolhida, né? A gente pesquisou várias cidades, a gente não queria nada muito longe de São Paulo, porque o grande mercado sempre esteve em São Paulo, né? A logística, e acabamos escolhendo Rio Claro na época. Era uma cidade que estava começando no distrito industrial, é uma cidade que já tinha escola profissional, né? Estava oferecendo algumas coisas interessantes do ponto de vista de mão de obra, né? Que nosso ramo, acho que qualquer ramo, cada dia mais, as pessoas são fundamentais, né? Entendo. E então a gente acabou indo para lá e estamos já em Rio Claro faz 50 aninhos. Bom, Anselmo, prazer te conhecer, obrigado pela visita. Muito legal ver que de Rio Claro para os Estados Unidos está indo de vento em popa. Parabéns pela fábrica e por ainda acreditar que dá para produzir bem no Brasil e competir. Nota 10. Tá difícil, mas a gente nós somos teimosos. O segredo é esse, otimismo com teimosia. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.